Deixa eu fazer uma pergunta para você. Com quem você se parece mais? Com o seu pai ou com a sua mãe? Pergunta para quem está mais próximo de você aí. Fala assim, com quem você parece mais? Com o pai ou com a mãe? Vamos fazer um teste. Quem parece com o pai? E quem tiver online também pode responder aí pra gente. Quem parece com o pai, diga amém. Quem parece com a mãe, diga aleluia. Não, deixa eu fazer de novo. Quem parece com o pai, diga amém. Quem parece com a mãe, diga aleluia. Parece que está diminuindo. E teve um glória a Deus aí que eu acho que não parece com ninguém. Falou, pastor, glória. Aí, irmão, aí é difícil. Ah, parece com os dois? Glória a Deus é quem parece com os dois. Amados, nós temos traços e semelhanças com os nossos pais. Hoje é dia dos pais, então eu vou falar do pai, amém? Nós temos semelhança com o nosso pai. Ô, Rebeca, põe uma foto aí pra mim. Vocês acham que eu pareço com meu pai, sim ou não? Irmão, não dá nem para enganar, irmãos. Olha, eu falei, se eu tirar a barba, eu tento deixar diferente, porque se eu tirar a barba e colocar o óculos, eu fico igualzinho meu pai. Obrigado, pode tirar, Rebeca. Você tem que parecer com seu pai. E eu não quero dizer agora sobre o pai físico. Eu só coloquei aqui para você ver que nós somos semelhantes. Nós somos parecidos. E você tem que sentir orgulho de parecer com os seus pais. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse pai espiritual que nós temos. Você tem um pai. Você tem um pai, não apenas físico, carnal, mas você tem um pai espiritual. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Atos no capítulo 11, versículo 26. Atos 11, 26. Eu vou ler a parte B do versículo. Fala assim: sucedeu que todos, deixa eu pegar aqui, e reuniram-se com a igreja e a ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. O que é um cristão? Quem sabe me dizer o que é um cristão? Nós lemos aqui no texto que a primeira vez que os discípulos, aqueles que seguiam Jesus, foi aqui em Atos, onde eles estavam ensinando muita gente. Eles estavam numa igreja, ensinando muita gente, e ali eles foram chamados de cristão pela primeira vez. Cristão são referência a pequenos cristos, né? O diminutivo de Cristo, pequenos cristos então são cristãos. E o cristão, ele é semelhante a Cristo. O cristão, ele tem que ser igual a Cristo. Só que nós não estamos falando de uma réplica barata. Vamos dar um exemplo, eu quero só abrir para você entender. Um relógio original, quanto custa um relógio original bom? Fala aí. Quanto custa um relógio? Alguém tem ideia? Fala uma marca aí. Um Rolex. Não é R$20 não, viu, irmãos? Você vai ter algo muito caro. Mas e uma réplica? Quanto custa uma réplica? Irmãos, se você for lá na Pagé, em São Paulo,
Quanto? Agora, tem uns outros Rolex que você vai achar ali no Jardim Velho, 15 conto. Só que vamos pegar fazer algumas comparações. Um Rolex original, você pode tomar banho com ele? Pode. Você pode sair na chuva com ele? E se você comprar esse de 15 reais e você pergunta pro dono da barraca ali, você fala assim: tem garantia? Ele fala: la garantia soy yo. Aí ele fala: la garantia soy yo, né? Ou ele fala: é 13 reais. 13 real, né? 13 real. Você vai comprar, seja sincero, você pagou 15 reais no relógio, você tem como tomar um banho com ele? Tem, sim ou não? Irmão, se ameaçar de chover, já embaça o relógio. Quando ameaçou de chover, você olha assim, você já começa a embaçar o relógio assim, ó. Se der um sereno, então você fica as gotas tudo dentro do relógio. Você fala assim: nem está chovendo e as gotas já estão dentro do relógio. A previsão do tempo. Por quê? Porque esse é uma cópia barata. Não é original. E existe a diferença entre o original e uma cópia barata. E ser cristão, quando você é chamado para ser cristão, você pode ser um cristão original, ou você pode ser uma cópia barata de cristão. A escolha é sua. Deus te chamou para ser um cristão original. Deus te chamou e te escolheu para ser um cristão original. Mas tem pessoas que querem ser um cristão, uma cópia barata, para mim não falar um país, né, que vende essas réplicas, né, ou genérico. Você não vai falar: o pastor está falando de outra, né? Mas você vai ser um cristão, uma cópia barata. E a cópia barata, ela quebra facinho. Quebra ou não quebra, irmãos? Você paga 15 reais no relógio, se durar 2 meses, irmão. Uma vez eu comprei um e caiu no chão. Até os números saiu, irmão. Saiu os números, saiu os ponteiros. Eu tinha até vergonha eu falei: misericórdia. E eu gostava, achava bonito o relógio, mas eu paguei muito barato. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque ser cristão tem que ter autenticidade. Você tem que ser convertido e não convencido. Ser cristão é assumir a vontade de Deus para a tua vida e deixar o teu eu para trás, deixar o teu eu de lado. Muitas pessoas são cópias baratas, porque eles se dizem cristão, tem uma logomarca de cristão, mas eles não são convertidos, são convencidos. E eu não estou querendo julgar ninguém. Eu quero que você pense, não é para julgar outra pessoa, para você olhar para você. Amém? Essa mensagem é para você olhar para você e não para as outras pessoas. Mas a pessoa, ela até fala: eu sou cristão. Mas quando se fala em ser cristão, é fazer a vontade de Deus, é deixar aquilo que eu quero fazer, falar assim: não vou fazer, porque eu tenho que fazer a vontade de Deus. Como Paulo diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho que fazer a vontade minha ou a vontade de Cristo? A vontade de Cristo. Eu tenho que fazer a vontade dele. Ser cristão é fazer a vontade de Deus e não a minha. Ser cristão é ter um estilo de vida, não apenas dentro de uma igreja, mas quando você sai da igreja e as pessoas vão olhar para você e falar: esse é um cristão. E existem algumas coisas que o cristão tem que fazer. Tem algumas coisas que te definem como cristão. E eu sempre digo algo fácil para que você possa entender.
para não ficar complicando o que você deve, estudando, tem algo fácil de você entender o que você pode ou não pode como cristão. Quando você vai fazer algo, a primeira pergunta que você tem que fazer é: Jesus faria isso? Quando eu vou postar algo nas minhas redes sociais, você se pergunta: será que Jesus postaria isso? Quando eu vou tomar uma atitude com alguém, eu tenho que perguntar: será que Jesus tomaria esta atitude que eu quero tomar? Quando nós começamos a pensar assim, esse dia eu falei na live de quarta-feira sobre a transformação da mente. Isso começa a transformar a tua mente, tá? Porque é você, por isso que em Romanos fala: transformai-vos a vossa mente. É você que tem que transformar. Como você transforma? Pensando como Cristo pensa. Se a resposta é não, Jesus não postaria isso, então você como cristão não pode postar. Se você fala: não, Jesus não falaria isso, você não deve falar. Jesus não estaria nesse lugar, você não tem que estar. Pastor, mas minha vontade, a minha carne chama para eu ir fazer. Porque o pecado vai te chamar, irmão. A carne vai te chamar a fazer algumas coisas, mas se você é cristão, você vai dizer: não, porque não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Quem está entendendo, diga amém. É importante você se parecer com Cristo. Nós devemos parecer com Ele. As pessoas precisam olhar. E tem algo que Jesus ensina. João capítulo 13, versículo 35, fala assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus está falando para os discípulos: sabe quando vão reconhecer que você é um cristão? Quando você amar o teu próximo, você amar o teu irmão. Como eu amo o meu irmão. Isso começa a me deixar parecido com Jesus. Ele falou: olha, só vão saber que você é cristão quando você amar uns aos outros. Por que ele está dizendo isso? Porque Jesus amava. Jesus amava os discípulos, aqueles que estavam ao lado dele. Jesus amava a todos. Jesus tratava bem e se preocupava com eles. Isso é amar o teu irmão. Primeiro aprenda isso. Se você quer ser um cristão, você precisa amar o teu próximo. O que é amar também o próximo dentro da igreja? É se eu ver, vamos dar o exemplo Kleber, está aqui na frente. Eu vejo o Kleber meio triste, meio cabisbaixo ali, meio triste, e eu estou passando. Se eu amo, eu paro. Mas eu tenho umas coisas para fazer. Mas se eu amo, eu paro e pergunto: Kleber, como que você está? Aí tem pessoas que falam: pastor, mas eu não posso entrar na vida da pessoa. Você não está entrando, você está perguntando. Se ele não quiser falar, não quero falar nada. Amém, Kleber, se precisar eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar. Se você precisar de algum conselho, alguma coisa, pode me procurar, tá bom? Mas às vezes ele está precisando falar com alguém. Só que o que as pessoas fazem hoje? Vê o Kleber triste. Aí eu estou passando, nossa, Kleber acho que hoje está mal, hein? Viro as costas e desvio. Isso não é amar o próximo. Isso não é amar o teu irmão. E Jesus está dizendo isso. Ele falou: olha, se você ama, se você amar o teu irmão, se preocupar com ele, ajudar o teu irmão, ajudar aquele que está ao teu lado, os seus irmãos da igreja, aqueles que estão próximos de você, se você amar eles, e não da boca para fora, mas amar em atitudes,
Porque é muito fácil pessoas que dizem eu te amo. É fácil eu chegar para o Kleber e falar: Kleber, eu te amo em Cristo Jesus. Mas na hora que ele precisar, eu virar a costa para ele. Isso é amor, sim ou não? Não. Amor é o que Jesus fez por mim e por você. Amor é Jesus sair do trono, do lado do Pai, e falar assim: eu amo todos, por isso eu vou morrer na cruz para que eles sejam salvos. Por isso João 3,16 é um texto conhecido de todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele está dizendo, Ele deu o melhor que Ele tinha. O melhor que Ele tinha era Jesus, o seu único Filho. Ele falou assim: olha, eu vou entregar para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é amor. É dar o teu melhor para quem está próximo de você. É eu parar um tempo e falar: Kleber, você está precisando de algo? Posso te ajudar? Pastor, mas você tem bastante coisa para fazer? Eu tenho, todo mundo aqui tem. Amém? Você tem as coisas para fazer. Mas eu parar para cuidar de alguém, cuidar do meu irmão. Chega: Kleber, como que você está? Isso é o amor. Nós devemos então ser parecido com Jesus nisso. Uma outra coisa que você precisa aprender, que para ser parecido com Jesus, você precisa ser parecido com Jesus para que seja salvo. Quem quer ser salvo aqui, diga glória a Deus. Quem quer ir para o céu, diga aleluia. Quem quer ir para o inferno? Ninguém? Ninguém quer ir para o inferno, eu tenho certeza que não. Mas Mateus 10:32 fala assim: portanto, qualquer que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Diga glória a Deus. Irmãos, presta atenção. Eu tenho que ser parecido com Jesus para ser salvo. O que Jesus está falando aqui? O texto está dizendo aqui que aquele que entregar a sua vida para Jesus e publicamente declarar diante das pessoas, falar: olha, a partir de hoje não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando a pessoa ela fala assim: olha, levanta a mão, ela fala assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Como nós fazemos aos finais dos cultos, ou dentro dos cultos, nós damos a oportunidade de você entregar a tua vida para Jesus. Esse texto está dizendo: olha, se você entregar a sua vida para Jesus e não tiver vergonha de dizer que é cristão, quando você chegar e se apresentar diante do Pai, eu vou falar que eu te conheço. Eu vou falar que você é meu. Eu vou confessar que você um dia, aqui na terra, me recebeu como Salvador. Irmão, você já pensou nisso? Entrando diante, lá nos céus, diante de Deus. E aí Jesus falou: ó, esse aqui é meu. Esse aqui eu conheço, esse aqui confessou. Porque tem pessoas que têm vergonha de falar que é cristão. Tem pessoas que têm vergonha de falar que é cristão no trabalho, na escola, na faculdade. Quando eu não vou contar esse testemunho hoje, mas quando um professor me desafiou, falando que Jesus não curava mais, que Jesus isso, aquilo, e aí ele me desafiou e eu falei: Jesus cura. E nós tivemos ali um debate, né, entre eu e o professor na faculdade. Não era nesse tempo eu estava fazendo análise de sistemas, né, e eu tive essa discussão com ele. Se eu não me engano, tinha 60 alunos na sala. Eu acho que era isso, mais ou menos. 60 alunos, e só eu
levantei para falar, olha, Jesus ainda continua curando sim, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Jesus não mudou. E eu conversei com ele, nós tivemos um debate bíblico, e ninguém se levantou. Depois de alguns dias, ou depois da aula, perdão, depois que terminou a aula, chegou algumas pessoas falando, parabéns, você foi corajoso. Eu falei, não é por tanto coragem, é defender o que eu entendo como verdade. Se nós somos embaixadores do reino de Deus, somos embaixadores de Cristo nessa terra, eu tenho que defender a minha nação. E a minha nação não é aqui, a minha nação é os céus. Aí eu falei assim, não, mas amém. Ele falou, porque eu sou cristão também. Aí eu olhei e falei, pá, mas por que você não falou nada? É que vai entrar em debate. Eu falei, peraí, ele está falando que Jesus não cura, que poderia até curar, o professor foi isso, que poderia curar na época da Bíblia, mas depois acabou. E eu falei, então você não lê a Bíblia, porque depois de Jesus os discípulos continuaram curando, e hoje nós continuamos levando a palavra de Deus, nós continuamos sendo usados por Deus, e Ele cura. Essa era a nossa discussão. E daqui a pouco chegou outro para mim e falou, eu também sou cristão. Eu acho que chegou umas 8 pessoas para mim, falando, eu sou cristão. Irmãos, ninguém se levantou para dizer eu sou cristão. Só que esse texto diz que aquele que se envergonhar também dele, Jesus vai ter vergonha. Imagine você chegando, Jesus falando assim, esse aí eu não quero perto não. Esse daí, na hora que era para mostrar que era cristão. Quem é cristão, aonde você estiver, na tua casa, no teu trabalho, num churrasco, com os amigos, na tua escola, enfim, na faculdade, aonde você estiver, você tem que falar, eu sou cristão, eu defendo Cristo, e eu prego Jesus Cristo. Não é só vestir uma camiseta dizendo Jesus salva, Jesus eu te amo. Não, irmãos, é estilo de vida, é viver para Cristo, é confessar diante das pessoas. No final dessa mensagem eu vou te dar a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus, porque se você confessar diante dos homens, um dia todos nós vamos estar perante Ele. E quando estivermos perante Ele, o que você vai querer ouvir? Jesus confessando você ou Jesus tendo vergonha de você? E essa decisão é sua. Por isso Ele está dizendo aqui, olha, qualquer que me confessar diante dos homens, você tem que confessar que Ele é o teu Salvador, entregar a sua vida para Ele. Isso é ser um cristão. Entregar a tua vida para Jesus. Agora você não vive mais, mas Ele vive. Outra coisa que precisamos aprender, 1 João capítulo 4 versículo 20 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E agora eu quero falar, não é dos irmãos da igreja. Primeiro nós falamos de amar e o teu irmão que congrega com você, que está junto na igreja, que participa dos cultos com você. Mas aqui eu quero falar, como eu posso dizer que amo alguém, que ama a Deus, se eu não amo meu irmão? Eu acho que é um assunto que nós temos ouvido falar nesse tempo, nesses últimos dias, muito sobre isso. Algo que se chama racismo.
E a pessoa, como alguém pode falar assim: eu amo a Deus, mas eu não amo essa pessoa pela cor da pele dela? Como alguém pode dizer: eu amo a Deus, mas eu não gosto dessa pessoa pela classe social? Porque, vou dar um exemplo, tá? Ah, eu sou rico, o outro ali é pobre. Eu não misturo. Como eu posso dizer que amo a Deus, se, porque um tem o cabelo pichain, né? Outro não tem cabelo, né, Jorge? Não tem cabelo. O outro já tem cabelão comprido, Se isso eu não amo porque ele é diferente de mim, como eu posso dizer que amo a Deus? Porque se eu sou um cristão, irmãos, não adianta, não existe cristão racista. Se você é racista, você não é cristão. Porque o Deus que nós servimos, e o Deus que nós recebemos na nossa vida, e o Deus que nós pregamos, não tem distinção de cor. Não é só a cor que te salva. Não é o dinheiro que você tem no banco, o carro ou a casa ou que você tem que vai salvar. Não é a sua nacionalidade. Deus não olha para essas coisas. Deus olha para o teu coração. E Deus quer salvar a tua vida. Ele quer salvar a todos. O Evangelho, ele disse: olha, vocês vão pregar para todos. Jesus nunca disse: olha, só prega para os judeus. A ordem deles para os discípulos foi: vocês vão até os confins da terra, até onde vocês conseguirem chegar, até o lugar mais longe que você pensar. Você vai levar o Evangelho, você vai levar a palavra de Deus, você vai levar o amor de Jesus para todos. E como uma pessoa pode falar: eu amo a Cristo, e olhar para uma pessoa só porque a cor dela, da pele dela é diferente, e falar assim: ah, eu não gosto dessa pessoa? Então, o texto diz que quem fala que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, porque nós não somos irmãos pela cor, nós não somos irmãos pelo salário ou pela classe social que você tem. Nós somos irmãos porque nós temos o mesmo Pai, que se chama Jesus. Nós temos um Deus que é o nosso Pai. Qual é a oração do Pai Nosso que você faz? Como que é a oração? Começa: Pai Nosso. Não é meu Pai, só meu. Jesus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso. É de todos. É do gordinho, é do magrinho, é do branquinho, é do pretinho, é do alto, é do baixo, é do japonês, é do coreano, do africano, é do italiano, do espanhol, do brasileiro, do argentino. Ele é nosso Pai. E isso nos torna irmãos. E se eu não amo meu irmão, então eu sou mentiroso quando eu falo que amo Cristo. Então, se dentro do teu coração tem algo disso, retira hoje mesmo. Porque não adianta você dizer: eu sou cristão, bater no peito e dizer que eu sou cristão, e os teus irmãos você não ama. Ser cristão é amar a todos. É parar para conversar com os irmãos da minha igreja. Mas quando eu vejo um necessitado, uma pessoa que está passando por necessidade, um mendigo, eu posso ajudá-lo.
Eu posso fazer algo pelas pessoas que necessitam também. E não para tirar uma foto e mostrar, olha, eu estou fazendo bem pelas pessoas. Não, você vai fazer isso porque você é um representante de Cristo. Você vai levar amor, você vai levar fé, vai levar esperança, você vai levar a palavra de Deus a essas pessoas, porque Jesus habita em você. Isso é amor. Porque às vezes as pessoas pensam que a pessoa necessitada é só aquele que falta alimento, e não é. Existem pessoas necessitadas de carinho, de amor, necessitadas de um abraço. Tem pessoas que têm a necessidade de alguém sentar e só conversar, só ouvir o que ela tem para falar. Tem pessoas que têm necessidade dentro do casamento de um conselho. Tem pessoas que têm necessidade espiritual. Você precisa entender que você precisa ajudar as pessoas, os teus irmãos. Olhar para todos e falar: se eu sou um representante de Cristo, eu sei que Jesus iria nessa pessoa, iria abençoar. Então, irmão, vai lá e abençoa aquela pessoa. Vai lá e leva uma palavra de bênção. Pastor, mas eu estou no mercado. Qual é o problema? Você acha que se Jesus estivesse no mercado, Jesus olhasse para alguém necessitado dentro de um supermercado, Jesus ia falar assim: eu não vou orar, não vou curar, não vou abençoar porque eu estou dentro do mercado. Quando essa pessoa for para a igreja, eu abençoo ela. Você acha que Jesus faria isso? Sim ou não? Sim ou não? Não. Jesus, se ele olhasse para alguém, aonde ele estivesse, Jesus estava passando e viu um cortejo, as pessoas saindo com uma pessoa morta de uma cidade, ele já vai lá e cura. E cristão tem que ser assim. Aonde você estiver, o lugar que você estiver, você tem que levar a palavra de Deus para os seus amigos. Você tem que levar a palavra de Deus. Você tem que ser representante de Cristo, levar o amor para aqueles que estão precisando. Não é só alimento. O alimento é bom também, irmãos. Tem pessoas que precisam, mas não é só isso. Por que a igreja de Atos crescia? Porque Atos 4:32 fala assim: da multidão dos que creram, era um coração e alma, havia cumplicidade entre os irmãos, todo mundo tinha a mesma visão, não era um achando que é maior que o outro, não, todo mundo tinha a mesma visão. E quando a igreja entender isso, nós vamos mudar a história dessa cidade. Mojimirim vai ser transformada. Toda Mojimirim vai ser transformada, Mogi Guaçu vai ser transformado, Itapira vai ser transformado, todas as cidades serão transformadas em nome de Jesus. Mas nós temos que ter a visão de cristão. O problema, voltando lá no início, é que tem muito cristão que a cópia é barata. É cristão dentro da igreja, mas lá fora, aonde as pessoas precisam, ele não tem atitudes de cristão. Como você sabe se você é um cristão autêntico ou uma cópia barata? E agora eu acho que eu vou ser um pouco mais duro com você, mas quero te fazer uma pergunta. Paulo, ele fala assim, em 1 Coríntios 11:1, fala assim: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí vem a pergunta: será que se as pessoas fizerem tudo que você faz e seguir você em tudo que você faz, ela vai para o céu, sim ou não? Não responda não, irmão. Calma, senão não responda. Só faça uma análise, senão alguém fala assim: não, pastor, daí vai se entregar. E também não quero que você minta. Fale sim para impressionar as pessoas,
Mas dentro de você fala assim: pastor, se a pessoa imitar tudo que eu faço hoje, ela não vai para o céu. Então não é o problema com as pessoas. Eu quero que você olhe para você. Será que a pessoa seguir tudo que você está fazendo, te imitar, será que ela vai para o céu? Se a resposta for não, chegou o momento de você analisar a tua vida. Porque Paulo pregava aquilo que ele vivia. E você tem que também pregar aonde você estiver. Eu não estou falando de uma pregação de subir no altar, pegar um microfone e pregar. A pregação do seu dia a dia, o seu testemunho dia a dia. Você tem que pregar aquilo que você vive. As pessoas, o seu testemunho e aquilo que você fala tem que ser o mesmo que você vive. Porque senão eu chego aqui para o Kleber, vou pegar o Kleber como eu já usei no início da mensagem, e viro para o Kleber e falo assim: Kleber, não, porque você tem que fazer isso, porque olha, Deus é bom, Deus é isso, tem que acreditar em Deus. Mas aí fala assim: ó, não faça nada de errado. E aí eu saio da igreja e vou lá e faço tudo de errado. Nós não podemos fazer isso. Seja um crente imitável. Se coloque em pé. Que as pessoas possam olhar para você e serem imitadores de você, porque você é imitador de Cristo. Os meus filhos, eles sabem me imitar. O Asaf, ele me imita pregando. A Iris também. Os dois sabem imitar eu pregando, sabe imitar eu tocando, sabe imitar eu chorando nos filmes. Eu, se assistir Shrek, eu choro, irmãos. É verdade. E eles sabem a hora que eu vou chorar. Parece incrível, irmãos. Aí eu tô lá chorando assim, eu choro em desenho, irmão. Aí eu tô lá, meu coração tá assim, eu começo a chorar. Aí o Asaf já vira e fala assim: o pai tá chorando, certeza. Ele nem olhou, mas ele já sabe que eu vou chorar, irmão. Tanto que ele me conhece, ele fala: e o pai tá chorando. Ele olha: tá mesmo, o pai tá chorando. E fica tirando sarro porque eu tô chorando por causa do filme. Mas eles me imitam pregando, como eu faço com a mão. Eu nem sei, eu mesmo não sei me imitar, mas eles sabem como que eu faço com a mão, como que eu choro. De vez em quando eles sentam na mesa lá e ficam imitando eu chorando. E eu não vejo problema nisso, irmãos. Porque eu quero que meus filhos me imitem, como eu tenho sido imitador de Cristo. Como eu tento servir a palavra de Deus corretamente, é assim que eu quero que meus filhos sejam. Então, às vezes eu vou orar na igreja, eu estou lá andando e até o jeito que eu oro, às vezes eu estou assim com a mão. É assim que eu faço, Asaf? Vem aqui, vem aqui. O Asaf, até como eu faço com a mão para orar, como que o pai ora? Vocês acham que eu oro assim? Eu prego assim também? Estou tentando mudar, né? Porque daí eu vejo algumas coisas que eles estão falando, eu falo: opa, tem que diminuir, né? E aí eles... Mas o filho tem que ter a cara do pai. Você tem que ter a cara de Jesus. As pessoas têm que olhar para você, como nós lemos lá, a primeira vez e olhar e falar: olha, esse pessoal aí parece com Cristo. Esse pessoal dessa igreja aqui da Antioquia, esses discípulos de Jesus parecem com Cristo, e pela primeira vez foram chamados cristãos. E as pessoas têm que olhar para você e ver Cristo na tua vida, porque você tem um pai. Você tem um pai. Seja imitador do teu pai. Talvez você fale: pastor, mas meu pai carnal. Eu não estou falando do teu pai carnal, e não estou culpando ele, não quero que você fique bravo com ele. Ah, mas meu pai errou muito. Sabe por que seu pai errou? Porque seu pai é ser humano.
É que muitas vezes nós queremos comparar o nosso Pai Celestial, Deus, que é perfeito, que não erra, que não tem falhas, com uma pessoa que é ser humano, que às vezes falha, que não é perfeito, mas é o teu Pai. Por isso, talvez se você nunca liberou perdão para o teu pai, aproveite essa noite para liberar perdão para o teu pai. Você fala, mas pastor, meu pai errou muito, meu pai foi muito tirano, meu pai errou, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Pastor, meu pai não foi um pai presente. Irmão, libere perdão para o teu pai, porque ele é um ser humano. Mas você também tem um Pai Celestial que não erra, que não falha e continua cuidando de você. Você foi chamado para ser filho. Por isso nós cantamos: eu sou filho de Deus. Diga isso: eu sou filho de Deus. Diga mais forte: eu sou filho de Deus. Fale isso para o diabo escutar: eu sou filho de Deus. Você tem um pai, você tem alguém que te ama. E eu quero que você feche os seus olhos.